Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento. Mais uma vez estamos aqui, debaixo dessa chuva aqui abençoada aqui na estação de trem, porque é um propósito que eu coloquei diante de Deus e Deus colocou esse propósito no meu coração. Pregação do Evangelho, não importa o lugar, o importante é pregar o Evangelho. Para muitos pode falar que é até fanatismo, que é desequilíbrio, que a igreja não precisa disso, mas a ordem de Deus, de acordo com o que está escrito, é pregar o Evangelho em todo lugar, e de pregar o Evangelho. O que eu tenho para vos dizer aqui hoje? A meditação que eu vou deixar para vossas vidas aqui hoje está em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz assim: está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. O juízo de Deus é estabelecido após a morte. Meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, aqui ao vivo na estação de trem, glórias a Deus, aonde colocamos esse propósito, para quê? Pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, falar que Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para os céus. É aqui nesse lugar que eu tenho que ter até o cuidado, porque senão eu posso acabar, olha só, caindo e depois ainda vai falar que foi o inimigo. Não, porque eu desapercebi, não vigiei, acabei caindo lá embaixo. Mas uma coisa eu tenho para vos dizer aqui hoje, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo e nos acompanham já há muito e muito tempo pelas redes sociais e mídias sociais. A Bíblia diz: tudo quanto vier à nossa mão para fazer, devemos fazer conforme a nossa força, porque para a sepultura, para onde nós iremos, não há obra, não há indústria, não há mais nada para se fazer. Por isso, esforça-te, tem de bom ânimo, pregue na igreja, pregue na rua, pregue em casa, pregue na condução, aonde você estiver, e se for possível até no seu horário do almoço, aquele momento que você vai estar descansando, você deixa uma palavra ali, porque as nossas almas se alimentam da palavra de Deus. O nosso corpo humano se alimenta dos frutos dessa vida, mas e a alma? A alma tem um destino. A Bíblia diz: a alma se alimenta da palavra de Deus. Quando Jesus foi questionado pelo próprio Satanás, em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, Jesus foi questionado porque a fome lhe sobreveio a Jesus. E o diabo falou assim para Jesus Cristo: faça que essas pedras se transformem em pão. Qual foi a ação de Jesus? Ele usou o poder de Deus ou ele deu uma resposta a Satanás? Ele deu uma resposta a Satanás dizendo assim: nem só de pão viverá o homem, a criança, o adolescente e as mulheres, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, quer dizer, do Gênesis até o Apocalipse. Você deve meditar na palavra do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, está escrito, quando me buscarem de todo o vosso coração. E mais, e mais, e mais, e mais. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O mais importante nessa vida, não importa se é sol, não importa se é chuva, não importa se é tempo sereno, ou tempo bom ou tempo ruim. O mais importante é você ter a certeza e a convicção que Jesus Cristo é o caminho para você, que Jesus Cristo é a vida, que Jesus Cristo é o teu Salvador, que Jesus Cristo vai te levar ao céu e você vai morar eternamente nas mansões celestiais. É como esse trem que acabou de passar. Se você perder ele, você vai chegar atrasado no trabalho ou nem vai chegar lá. A mesma coisa é o reino dos céus. Se você perder o arrebatamento da igreja, jamais você vai ter uma outra oportunidade a não ser pagar com a própria vida. Meus irmãos e minhas irmãs, escute isso aqui. Cada um de nós devemos fazer a nossa parte diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia diz que vai haver uma cobrança. Deus há de cobrar a tua vida e a minha vida. E ainda diz mais, conforme eu li no início desta mensagem, Hebreus 9, 27, está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. O juízo de Deus é estabelecido após a morte. Tive agora, tem pouco tempo, no sepultamento de um parente, e eu que fiz o culto fúnebre no sepultamento. Ao sair dali, eu coloquei algo na minha mente e no meu coração. Eu vou refletir agora. Quanto tempo que vai durar os bens desse parente? Foi 1 semana e meia. Repartiram tudo e a casa ficou só no esqueleto. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo isso como uma crítica, mas como um alerta para aqueles que são materialistas, que em vez de se apegar a Jesus, se apega aos bens dessa vida, se apega às coisas dessa vida e não sabe ele e ela
Será que a Bíblia diz assim: não trouxemos nada para essa vida e desta vida para outra não levaremos nada? A única coisa que esse parente levou para lá, e não é nem para debaixo da terra, porque agora no cemitério da vida há 3 tipos de enterro. Tem um enterro no chão, tem um enterro no chão, tem um enterro nos mármores, para aqueles que têm uma condição um pouquinho a mais, e agora tem um enterro nos prédios. Você pode, os seus parentes podem escolher onde vai te colocar, no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar, no quarto andar, ou até no último andar. Para aqueles que sempre oram e dizem assim: eu queria estar tão pertinho de Deus, pede para te colocar no último andar. Uma coisa eu tenho para vos dizer, e a Bíblia é bem clara: não trouxemos nada para essa vida, desta vida para outra não levaremos nada. E conforme a leitura inicial, está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. Então, como a Bíblia sempre diz e afirmou, de tudo que tem nessa vida, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, obedecer a Bíblia e seguir para ir morar no reino dos céus. Por isso, escute isso, vou terminar aqui. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, uma igreja bíblica. Aceite a Jesus como o único suficiente Salvador. Obedeça o que está nas Escrituras. Deixa o Espírito Santo te guiar. E junto em breve vamos morar no reino dos céus. Quem já tem a Cristo, permaneça. Quem não tem, aceite a Jesus e persevere até o fim para morar no reino dos céus. E que o Espírito Santo possa falar mais forte ao teu, ao meu, aos nossos corações, hoje, sempre e eternamente, porque em breve estaremos no reino dos céus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.